Aí o advogado da Amber mostra uma foto dela, da Amber, e diz: você pode ver que a pálpebra dela estava inchada? E a policial diz: não, eu não posso. E aí pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje nós estamos na terceira parte da saga do julgamento da Amber Heard e do Johnny Depp. Lembrando que essa saga tem o objetivo de cobrir a primeira parte do julgamento, e eu dividi tudo o que aconteceu em 4 partes. Então essa é a penúltima, e a gente vai dar continuidade hoje nos testemunhos e nas pessoas que apareceram para depor. Lembrando que se você quiser conferir as partes anteriores, você pode se encontrar na playlist da saga. E tem sido um mar bem interessante de depoimentos conflituosos, situações bem chocantes e algumas exposições que ninguém esperava, mas estão acontecendo. Lembrando que há muitas outras séries aqui no canal, que se você quiser conferir depois, você é muito bem-vindo. Atrações incríveis do Gustavo Report, da série Na Mira de Casos Criminais, principalmente o caso do Estranho Chama. Esse caso é muito forte, você precisa assistir. A minissérie sobre Anna Delvey, sobre Elizabeth Holmes, o psiquiatra que roubou a vida do seu paciente, sobre a Bandeira do Céu. São casos muito bons e eu te convido a dar uma passadinha, a assistir. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Embarque nessa estrada, tem muito conteúdo recheado de detalhes aqui no canal. Um aviso importante também é que o YouTube disponibilizou o mecanismo do Valeu Demais, que é uma opção que você pode fazer uma contribuição para o canal, caso você sinta vontade, esteja em condições. Isso é muito legal porque contribui e ajuda a gente a manter todas as operações que têm sido realizadas aqui no canal. São várias séries que estão em andamento, muitas produções, e você é muito bem-vindo para ajudar, caso queira. Tem a opção do Pix também, que algumas pessoas solicitaram, e ao longo das atrações eu vou agradecendo. E a gente vai dar continuidade agora, porque uma nova testemunha é chamada, e é o Ben King. Este homem é um gerente de casa. Ele normalmente cuida de pessoas de alta renda e de suas famílias. E ele relata ao tribunal que trabalhou com Johnny Depp em agosto de 2014, numa época em que ele era autônomo. Ele relata que foi convidado por meio de uma conexão mútua para ir administrar a propriedade do ator, onde o Johnny, no caso, estava hospedado. E ele explicou que o seu trabalho era montar a casa antes do Johnny e da Amber chegarem para se hospedarem lá. Então, no geral, a função dele era supervisionar a gestão diária da casa enquanto o casal estivesse presente. O gerente da casa, o Ben, é britânico, e então ele passa a detalhar para o tribunal como administrava a casa. Ele relata que a propriedade em si ficava em Mayfair, com um interior contemporâneo, que também havia uma pequena piscina coberta, que a casa tinha um chefe fantástico chamado Russell, que cozinhava para o Johnny e para a Amber. Ele disse que o seu horário de trabalho começava às 8 horas da manhã e terminaria no início da noite, a menos que houvesse convidados. Então ele diz que interagia constantemente e diariamente com o Johnny e com a Amber. Nesse período, o Johnny estava atuando no filme Mordecai, em inglês. Em português o filme tem outro nome, eu acho. Ele fala: olha, o Johnny Depp era um cavalheiro, muitas vezes ele servia uma taça de vinho para Amber e eu presenciei que ele a tratava com amor. Nessa questão do vinho, ele é questionado o quanto o casal costumava beber. E então ele fala: olha, eu não vi o Johnny consumir álcool durante seu tempo em Londres, mas fui solicitado a guardar uma grande remessa de vinho. Cerca de 1 a 2 garrafas eram consumidas por dia e eu via a Amber bebendo diariamente. Aí ele começa a descrever uma situação também em que o casal iria sair à noite, o carro e a equipe de segurança estavam prontos para partir, quando ele ouviu a Amber gritando no andar de cima. E ele diz que esses gritos continuaram por algum tempo e que então ele sabia que o casal já deveria ter ido embora, já deveria ter partido. Mas então houve esses gritos da Amber, o que atrasou um pouco a programação. E ele diz que, embora não saiba como a situação se resolveu, eles saíram. Aí ele diz que uma segunda discussão que presenciou foi quando o casal estava na sala de TV e ele estava repondo bebidas e acendendo velas. E aí ele ouviu a voz da Amber dizendo assim: por que você tirou sua mão de mim, Johnny? Você não me ama mais? Aí ele disse que ouviu o Johnny se desculpar
e ele tentou não prestar atenção porque ele só queria fazer o seu trabalho. Mas ele sentiu que aquilo era uma maneira estranha de iniciar uma discussão e que mesmo após o Johnny tentar apaziguar, a Amber pronunciava palavras em um tom acusatório. Ele diz que ela parecia uma adolescente mimada e que sentia muita interação e raiva da parte dela. Porém, ele nunca observou uma violência física ou ferimentos tanto no Johnny como na Amber. Aí ele relata que no ano seguinte ele também trabalhou para o Johnny, só que desta vez na Austrália. Isso aconteceu quando o Johnny sugeriu que ele viesse com eles para as filmagens de Piratas do Caribe 5. E esse convite ocorreu no final da estadia deles em Londres. Então ele fala que chegou em 4 de fevereiro de 2015 e que seu trabalho era montar a casa. Ele descreve que inicialmente o relacionamento do Johnny e da Amber era amoroso, mas que rapidamente se deteriorava para muitas discussões. E ele então identificou que isso era um padrão semelhante ao que ele tinha presenciado em Londres. E aí ele começou a descrever situações em que o Johnny tentava se afastar da Amber, mas ela o seguia. Só que dessa vez ele viu muitas discussões e muito mais do que havia observado em Londres. Nesse ponto, seu trabalho também era comprar vinho tinto para casa. E a Amber bebia de 1 a 2 garrafas por dia. E então eles chegam em um momento da história que ocorreu no dia 8 de março de 2015, num domingo. O Ben foi solicitado a retornar à casa por um dos assistentes do Johnny Depp e ele chegou lá por volta das 14h30. Ele disse que isso estava fora do seu horário normal de trabalho, que era de segunda a sexta-feira. E quando ele chegou, a Amber estava lá, a enfermeira Debbie, o Dr. David Kipner, o segurança Jerry, que era o chefe de segurança do Johnny na época. E assim que ele chegou na casa, ele presenciou e ouviu os soluços histéricos da Amber. Ele disse que ela estava histérica e chorando incontrolavelmente, e havia alguém ali que tentava consolá-la. E então o Ben foi falar com o Dr. David, que estava vasculhando uma lixeira, procurando a ponta do dedo do Johnny. E aí quando ele entendeu o que estava acontecendo, ele se ofereceu para ajudar. E então ele acabou encontrando a ponta do dedo do Johnny no andar de baixo, na área do bar. Ele disse que houve muitos danos pela casa, incluindo um grande pedaço da escada de mármore, uma mesa de ping-pong quebrada e muitos vidros estraçalhados. Aí ele diz que encontrou o dedo especificamente em um pedaço de papel de seda amassado e estava coberto de sangue. Esse papel com dedo estava debaixo de um banco do bar e havia poças do que parecia ser álcool no chão, incluindo uma garrafa de vodka que foi quebrada. Ele descreve a ponta do dedo como danificada e ele fala que quando encontrou a ponta em questão, ele gritou para o Dr. David: "Encontrei!" E isso tudo ocorreu cerca de 1 hora depois de ter chegado à casa. Aí ele passa a descrever os danos ao redor da propriedade, dizendo que havia pingos de sangue por toda a área do bar, pedaços de gesso, latas e garrafas por todo lado. Ele diz que havia gotas de sangue no edredom, que havia abajures quebrados, que havia manchas de sangue nas paredes, no tapete. Os danos atingiram até o quarto principal, o banheiro principal, o espelho, os espelhos das pias. E ele viu também, claro, que os espelhos estavam com escritas. Ele viu também que a guitarra do Johnny estava manchada com sangue. E ele diz que o chão tinha sangue e tinta. E aí ele percebeu que isso era uma extensão de todo o dano. Então o advogado do Johnny pergunta quem iria limpar tudo aquilo e ele falou: olha, de uma forma irônica, era minha responsabilidade organizar tudo. Depois disso, o Ben diz que a Amber foi muito resistente em ter que retornar para Los Angeles e foi decidido que ele voltaria com ela no avião. Ele diz que sentou na cadeira atrás dela e também declara que não observou nenhum ferimento e que os olhos dela estavam vermelhos, mas que isso era de tanto chorar. Na segunda-feira, 9 de março de 2015, a Amber já tinha se acalmado no trajeto do carro para o aeroporto. E ela estava no telefone a maior parte do tempo, inclusive falando com o Johnny. Ele falou que eles se atrasaram um pouco, mas que eles viajaram de primeira classe. Ele falou que em um momento eles quase perderam um voo por causa da Amber. Ele disse que perguntou a Amber o que havia acontecido na noite anterior. E aí a Amber diz a ele assim: "Você já ficou tão bravo com alguém que perdeu a cabeça com ele?" E ele disse que respondeu: "Não,
Eu sou uma pessoa muito calma. E aí a Amber ficou incrédula. Ela não conseguia acreditar que ele nunca tinha perdido a cabeça com ninguém. Aí ele fala que no fim do voo ele notou algumas marcas físicas no antebraço esquerdo da Amber. E ele descreveu essas marcas como longas e uniformes. Ele só percebeu isso quando eles estavam juntando suas coisas para pousar. Ele retornou à Austrália 5 dias depois e ele montou a casa de volta, com a ajuda de empreiteiros profissionais. Ele falou que conseguiu restaurar a propriedade ao que ela era originalmente. Ele diz que quando a Amber retornou, inicialmente o casal estava bem, estava tudo estável. Era como se fosse uma espécie de lua de mel que rapidamente se deteriorou e novamente as discussões começaram. Quando o advogado da Amber assume o interrogatório, o advogado Ben pergunta se os pisos estavam arruinados. E o Ben disse que realmente precisou lixar o chão. E então ele é questionado se confiança e discrição fazem parte de seu papel, e ele concorda que sim. E ele também passa a ser questionado sobre quem pagou seu salário, e ele fala, olha, foi a Disney. Também é perguntado quanto custou os danos causados à casa, e ele diz que a reforma toda gerou um gasto de 50 mil, e depois disso é mostrado as fotos da Amber com o braço esquerdo marcado ali, com algumas marcas. E o Ben diz que são consistentes com as marcas que ele havia presenciado antes. Depois do testemunho dele, quem entra em cena é a Tara Lee Roberts. A Tara conta ao tribunal que trabalhou para o Johnny Depp por cerca de 15 anos, lá para a casa dele na ilha particular, e ela descreveu como uma propriedade no meio do nada. Então, os deveres dela incluíam limpar todo dia a casa, cuidar para que os recursos estivessem todos ok. Depois dessas explicações iniciais, a Tara é convidada a descrever o casamento do Johnny e da Amber. E aí ela fala, olha, o casal teve 2 cerimônias em 2015 e a segunda aconteceu na ilha do Johnny. Aí ela conta que os convidados receberam câmeras descartáveis e que foi pedido a eles para não tirar fotos de seus próprios aparelhos celulares. Ela também disse que havia uma preocupação para que os paparazzis não ficassem circulando, não tentassem tirar fotos, esses vazamentos. Então, essa cerimônia, ela aconteceu um pouco antes do planejado para evitar qualquer tipo de intrusão. Depois é perguntado quão perto ela estava da Amber durante uma estadia em dezembro de 2015, e ela diz que estava próxima da Amber, que a beijava na bochecha quando iria cumprimentá-la. E ela disse que nessa época a Amber nem usava muito maquiagem ali no dia a dia, e ela também não presenciou ferimentos na Amber. Ela fala que inclusive em dezembro de 2015 estava acontecendo uma sessão de fotos para Amber com um fotógrafo chamado Greg. Aí ela descreve o incidente que aconteceu entre a Amber e o Johnny. Ela disse que a Amber procurou o Johnny no escritório e disse: "Sinto muito, por favor, volte para casa." E então o Johnny saiu e entrou em um veículo. Só que aí a Amber foi para frente dele e aí eventualmente ela conseguiu levá-lo de volta para casa. Ela diz que presenciou discussões onde a Amber dizia pro Johnny: "Você é um ator fracassado, você é um velho gordo, solitário, que vai falecer sozinho." E nessa discussão ela ouviu o Johnny dizendo pra Amber: "Você me bateu com uma lata." Inclusive, essa discussão que estava acontecendo, tanto o Johnny quanto a Amber não sabiam que os funcionários estavam ali na casa. Acredito que eles não sabiam que eles estavam chegando. Então, conforme ela foi entrando, ela viu que a Amber tinha uma garrafa na mão. Ela viu que a Amber estava arranhando e agarrando as roupas do Johnny e tentava puxá-la de forma violenta para trás. E ela diz que o Johnny não reagia violentamente, ele só tentava se proteger com os braços e tal. Só que ela não presenciou nenhuma lesão na Amber, embora ela viu contusões na ponta do nariz do Johnny. Aí é perguntado se ela já tinha presenciado o Johnny bêbado, e ela diz que ele tinha uma enorme tolerância ao álcool e que ela nunca o viu desmaiado de bêbado. Aí o advogado da Amber, quando assume o depoimento, ele fala a Tara que teve uma situação em que o Johnny caiu de cara na areia na frente do filho Jack. E a Tara concorda com essa situação. Ela inclusive diz: "Eu realmente ajudei o Johnny
a se levantar, tirei a poeira do rosto dele e depois ele descansou em uma rede enquanto se recuperava. Depois do testemunho da Tara, quem entra em cena é a doutora Shannon Curry. Ela começa a descrever suas várias qualificações psicológicas, inclusive comportamento social, graduação, mestrado e doutorado. Ela é uma psicóloga clínica forense e atualmente ela trabalha para sua própria empresa, a Curry Grupo de Psicologia. Ela foca em ajudar indivíduos, famílias, militares e casais. Então, ela revela que foi inicialmente abordada pela equipe jurídica do Johnny para revisar os materiais do caso e fornecer suas opiniões para qualquer coisa consistente ou inconsistente com a ciência psicológica da violência do parceiro íntimo no relacionamento do Johnny e da Amber. Então ela se encontrou com a Amber pessoalmente 2 vezes em dezembro de 2021, por um total de 12 horas para coletar informações. E aí a doutora Shannon começa a dizer que concluiu que a Amber sofre de vários transtornos de personalidade diferentes e que isso foi apoiado por várias fontes, inclusive um dos principais testes que ela usou que foi consistente com esses diagnósticos e também consistente com os registros e o próprio autorrelato da Amber. Ela fala que o transtorno de personalidade que a Amber sofre é o transtorno de personalidade histriônica e ela diz que os sinais desse distúrbio incluem uma fala impressionista, ou seja, a Amber gosta de usar uma linguagem muito florida, mas no final, após todo o discurso, você fica se perguntando o que foi dito. Ela diz que pacientes com esse transtorno exibem uma rápida mudança entre as emoções e eles ficam muito zangados e muito tristes e também encenam constantemente. Aí ela passa a descrever um teste psicométrico de personalidade chamado Minnesota Multipass Personality Inventory Volume 2, do MMPI-2, que segundo ela reúne 567 declarações verdadeiras ou falsas e tem sido usado desde 1943. Ela diz que essa avaliação é a mais usada em todo o mundo pela saúde mental de profissionais em ambiente forense para o tribunal. E a doutora Shannon é questionada sobre como ela administrou o autoteste na Amber e ela diz que foi uma série de 567 declarações em um iPad que tiveram que ser marcadas como verdadeiras ou falsas. E aí ela começa a descrever uma longa lista de traços ou características primárias que identificou na Amber, incluindo minimizar qualquer externalização pessoal de culpa, muita hostilidade que se tenta controlar, uma tendência a ser hipócrita, mas julgar os outros criticamente, alegar não julgar, mas realmente estar cheio de raiva. E ela ainda enfatizou muita raiva, também ter culpa interior que pode explodir em muitos momentos através de comportamento passivo-agressivo, comportamento autoindulgente, egocentrismo, comportamento manipulatório, carência, que ela busca aprovação, que era altamente sofisticada socialmente, com a capacidade de revelar alguns dos seus próprios efeitos, mas apenas para manter-se socialmente ativa e socialmente aceita. E durante essas descrições, a doutora Shannon diz que esse é o tipo de código da Amber. E enquanto a doutora Shannon profere tudo isso, a Amber ela fica impassível, fazendo anotações, ela nem olha para a doutora. Ela diz que a Amber tem o tipo de código 36, que inclui traços de muita crueldade, muita preocupação com a sua imagem, muita busca por atenção, uma propensão a externalizar a culpa, a um ponto que ela disse que não é claro se as pessoas que sofrem dessa síndrome conseguem identificar ou admitir que ambos têm responsabilidades nessa raiva reprimida, no qual pode fazer com que eles explodam constantemente dentro de seus próprios relacionamentos. Ela diz que a Amber tem um pavor de abandono e que nesse caso quem sofre com isso faz de tudo para evitar ser abandonado, e ela diz que isso é um distúrbio, um fator preditivo em mulheres que praticam a violência contra seu parceiro. Então ela diz que é uma tática de agredir fisicamente e depois se machucar. Então ela fala, olha, ela tem esse transtorno de personalidade histriônica, mas também o transtorno de personalidade limítrofe, que é um transtorno de personalidade que faz com que esse indivíduo assuma um papel de vítima ou princesa, às vezes inventando histórias para conseguir respeito e atenção. Aí ela explica que muitas pessoas com esse transtorno podem ser diagnosticados erroneamente com transtorno bipolar,
que é uma mania clínica. Aí ela começa a dizer que na sua avaliação com a Amber, ela não tinha realmente sintomas de sofrer estresse pós-traumático. E que para mostrar ser vítima de tal situação, a Amber exagerava frequentemente quando era conversado sobre esses sintomas e tal. E ela até explica, olha, só porque uma pessoa não sofre com estresse pós-traumático, isso não quer dizer que ela não foi prejudicada por algum tipo de situação violenta e tal, principalmente a situação que a Amber alega ter sofrido nas mãos do Johnny, mas que a Amber mostrava ter evidências substanciais de desorganização emocional, que estava correlacionado a traumas de infância, mas que nada disso estava ligado diretamente ao seu relacionamento com o Johnny. Aí a equipe da Amber assume os questionamentos e o advogado da Amber, o Ben, pergunta à doutora Shannon se ela havia ido à casa do Johnny Depp para jantar e beber, antes de concordar em trabalhar em relatórios para o ator. E ela disse, olha, eu fui sim à casa dele para uma entrevista com o Johnny e sua equipe jurídica. Depois, a advogada da Amber, a doutora Elaine, pergunta à doutora Shannon se é verdade que ela estava tão animada em assumir um caso de alto perfil que disse ao seu marido que faria um exame de Amber Heard, embora isso fosse um assunto altamente confidencial. E a doutora Shannon diz, não, eu não contei ao meu marido. Aí a advogada menciona uma parte de seu depoimento em que ela comenta que o seu marido trouxe muffins em seu escritório, tipo como uma gratificação pela doutora Shannon atender uma celebridade. Aí a doutora Shannon pergunta, posso esclarecer o que ocorreu para que possamos parar de falar sobre os muffins? E aí uma onda de risos percorre o tribunal. Aí ela diz que pediu ao marido para ir à padaria e pegar os muffins porque ela estava atrasada. E ela diz que sabia que a Amber gostava de muffins e que isso ajudaria a manter o clima mais leve. Aí chega numa parte do questionamento com a doutora Shannon que eles começam a mencionar sobre Rock Pennington, aquele amigo da Amber que morava em um dos apartamentos do Johnny, que já foi mencionado várias vezes aqui. E aí é dito que esse amigo se desentendeu com a Amber, só que a Amber não fez provocação nenhuma a ele, e ele deu um soco na cara dela. E como retribuição, a Amber o socou de volta. E aí, de repente, os advogados querem falar sobre o Rock e a doutora fala, olha, meu trabalho não era avaliar o Sr. Pennington. Quando a doutora Shannon termina, quem entra em cena é a policial Melissa Sands. E ela conta ao tribunal que está na força há 12 anos. E a sua presença ali está relacionado a um incidente que ocorreu no prédio do apartamento do Johnny em Los Angeles, no dia 21 de maio de 2016. Ela estava trabalhando para a LAPD na divisão central e ela atendeu uma ligação para a cobertura do Johnny e da Amber. Ela estava com um colega e eles foram informados que deviam ver uma suposta briga entre o casal. E então ela passa a ser questionada sobre as ferramentas que usa para o seu trabalho, incluindo uma câmera corporal, um caderno oficial de campo e vários formulários de evidências. E então a policial Melissa diz que quando chegou junto com outro policial chamado Hayden, eles viram a Amber e ela disse que havia discutido com o marido, mas ele não estava presente e ela não queria dar mais informações. Aí a policial Melissa disse que não fez anotações, não tirou fotos e também não gravou nada. Ela concordou que a Amber estava chorando, estava com os olhos vermelhos e que também não estava fazendo contato visual quando a policial se dirigia a ela. Ela relatou que não viu nada fora do comum no apartamento, não encontrou nada quebrado ou danificado. E aí ela diz, olha, eu fiquei muito impressionada com a cobertura, de como era grande, bonita, só que eu não reconhecia a Amber, na verdade eu nem sabia quem ela era. Aí o advogado da Amber mostra uma foto dela, da Amber, e diz, você pode ver que a pálpebra dela estava inchada? E a policial diz, não, eu não posso. Eu não vi nenhum ferimento naquela noite e não estou vendo nenhum ferimento agora. Os olhos dela estavam vermelhos porque ela estava chorando. Aí o advogado mostra um tapete. Esse tapete estava localizado no corredor do apartamento e há algumas manchas vermelhas ali. Aí o advogado diz, olha, isso pode ser vinho tinto. E ela fala, eu não sei o que é porque eu não vi isso naquela noite. Aí é mostrada uma nota que a policial fez dizendo ter registrado o incidente como uma disputa e ela deixou um cartão de visita para Amber caso ela mudasse de ideia. Aí o advogado pergunta sobre o que a Amber poderia estar mudando de ideia, já que, segundo a sua perspectiva, não houve perturbação ou violência no apartamento. Por que então você deixou um cartão? Aí ela diz, eu deixei só por cortesia. Aí o advogado mostra outra foto
onde há uma marca na Amber, uma vermelhidão. E ele diz, isso aqui não parece uma lesão causada por um celular? E aí a policial diz, não, isso parece uma marca consistente com o choro dela. O choro que estava corado. Não é consistente com uma lesão. Aí o advogado continua mostrando mais fotos e diz, isso aqui não parece lesão, isso aqui não parece lesão, não parece lesão. E a oficial diz, não, isso simplesmente é o resultado do choro dela. Eu andei por todos os cômodos do apartamento e não vi nada, não vi nenhum dano, não presenciei nada anormal. Aí a policial, ela faz uma declaração bem interessante. Ela diz que quando foi ao apartamento do Johnny e da Amber, ela falou com várias pessoas no prédio, várias pessoas ali no apartamento, mas eles não cooperaram. Ela diz, inclusive, que perguntou seus nomes, mas ninguém respondeu. Aí ela é questionada pelo advogado porque ela acha que as pessoas não quiseram lhe responder. E ela disse, muita gente não gosta de nós. Isso provoca uma série de risos no tribunal. A oficial então não anotou o nome das pessoas porque elas não forneceram. Aí também é perguntado porque ela não estava com um caderno na mão, pronta para anotar os detalhes. E ela diz, olha, o protocolo policial para a segurança dos oficiais é que não podemos ter nada em mãos até que tenhamos certeza que não há risco para nossa segurança. E ela diz que no interrogatório a Amber não cooperou, não quis esclarecer as próprias perguntas que ela e o seu parceiro faziam. E ela basicamente não quis dizer nada. Ela fez várias perguntas para saber se havia algum tipo de crime, mas a Amber não respondia. E ela diz que a certa altura pediu a um homem do apartamento para entrar no corredor com seu colega para que de repente isso ajudasse na situação, mas de qualquer forma nada saiu do lugar. Ela então realizou uma varredura de proteção nas duas coberturas para verificar se não havia nenhum suspeito em potencial ou qualquer vítima ferida, e ela não encontrou nada. Ela examinou a Amber, ela disse que não encontrou evidência de lesão, e ela disse ainda, olha, eu tive tempo de sobra para determinar se ela havia sofrido alguma coisa e eu determinei que não, ela não sofreu nada. Ela ainda reitera que não conhecia a Amber, não reconheceu nenhuma das pessoas presentes e nem sabia que o prédio em questão, o apartamento, era do Johnny Depp. E ela fala, e a Amber também não me pediu para que eu fizesse um relatório. E como nenhuma das testemunhas quis falar conosco, não tínhamos muito o que fazer. Depois é a vez do policial Tyler Hayden, que respondeu a briga entre o Johnny e a Amber em maio de 2016. Aí ele começa já dizendo, olha, não tinha ferimentos visíveis, não havia sinal de luta, a Amber não quis falar nada, ela não cooperou. Ele disse, eu não sabia que a ligação envolvia Johnny Depp, quando eu cheguei lá eu não reconheci a Amber. Quando eu olhei para ela, eu não tinha a menor ideia de quem ela era. Eu sabia apenas que ela era uma cidadã. Há um outro policial também que é interrogado depois disso. E aí os advogados da Amber perguntam se ele era fã do Johnny Depp. Ele fala, olha, eu já assisti alguns filmes dele, mas nem consigo me lembrar qual foi o último que assisti. E a advogada então pergunta, oficial, você é capaz de testemunhar que a Amber foi vítima de violência doméstica por parte do Johnny Depp em 21 de maio de 2016? E ele diz, olha, com base em nossa investigação, não. Enfim, um desastre para a equipe da Amber essa parte. Depois, quem começa a testemunhar é o Alexandre Romero. Ele trabalhou no prédio de apartamentos do Johnny Depp. E aí ele começa a contar uma história que faz o tribunal todo rir, quando ele diz que a Amber e a Coque pediram a ele para verificar se os apartamentos eram seguros. Depois ele diz que não se lembra de ter visto nenhuma marca ou hematoma na Amber ao longo da passagem dela ali no apartamento. Essa é a parte mais relevante do testemunho dele. E aí a gente já embarca em outro testemunho, o Christian Carino, ex-amigo e representante do Johnny Depp e da Amber. Ele relatou que a Amber nunca chegou nele e falou, olha, estou sofrendo nas mãos do Johnny, e ele disse também que nunca presenciou nenhuma evidência de ferimentos. Aí é levado de volta a uma troca de texto que teve com a Amber no verão de 2016. A Amber encaminhou a seguinte mensagem, por favor, diga a ele que eu o amo. Aí o Christian diz que nesse ponto a Amber queria se reconciliar com o Johnny. Aí tem mais conversas de texto que vêm à tona e uma dessas conversas atenua uma questão que o Christian disse a Amber que ela poderia evitar ter todos esses problemas de relacionamento se ela parasse de namorar pessoas famosas. Depois o Christian também começa a ser questionado sobre o relacionamento da Amber com o Elon Musk. Ele disse que tinha conhecimento que no verão de 2016 a Amber e o Musk estavam
tendo um tempo juntos. Só que aí, em 23 de setembro de 2017, a Amber lhe enviou uma mensagem dizendo: Deus, sinto falta dele. Ela estava se referindo ao Johnny nessa mensagem. E em 9 de junho de 2018, ela enviou outra mensagem para o Christian dizendo: eu mando uma mensagem de feliz aniversário para ele. Aí também, além das mensagens, algumas trocas de e-mail começam a ser expostas, especificamente numa data de 20 de dezembro de 2018, 2 dias após a publicação do artigo da Amber no Washington Post. E esse e-mail é sobre o Johnny perder seu papel na franquia Piratas do Caribe. Passado o testemunho dele, quem assume a cadeira agora é o Terence Dougherty. Ele trabalha na fundação ASLU, União Americana de Liberdades Civis. E ele disse que a Amber prometeu doar seu acordo de divórcio de 7 milhões para o ASLU, da qual ela se tornou embaixadora em 2018, e também para um hospital infantil em Los Angeles. Ele disse que recebeu no total quase 1,5 milhão, especificamente 1,3, por meio de 4 pagamentos diretos e indiretos, incluindo um cheque de $100 mil do Johnny Depp. Aí, sobre pagamentos regulares depois disso, ele menciona que depois de 2019 ele não recebeu nada. Então, até este ponto significa que faz 3 anos desde a última contribuição à SLU. E ele menciona que entrou em contato com a Amber em 2019, perguntando sobre quando seria sua próxima parcela de doação. E aí ele foi informado que ela estava tendo dificuldades financeiras. Agora, uma coisa que vem à tona durante o testemunho do Terence é um e-mail dele com o pessoal de relações públicas da Amber, que dizia assim: o objetivo é lançar esta semana para capitalizar a tremenda campanha para Aquaman. E aí tem outro e-mail que diz assim: a cada passo do caminho estávamos tomando essas decisões com os representantes de relações públicas da Amber. Ou seja, aquele artigo que ela escreveu no Washington Post tinha como objetivo promover toda essa reação em cima da Amber para também beneficiar o filme Aquaman. E aí depois disso, quem testemunha é o segurança do Johnny, o Malcolm Connolly. Ele diz que conheceu a Amber por volta de 2010, isso numa gravação de outro filme e tal, que não tinha a ver com o Johnny Depp. E depois que ele voltou a ver a Amber quando soube que o Johnny e ela estavam namorando. Aí ele falou que foi muito bom ver o Johnny feliz novamente e tal. Só que, rapidamente, as coisas começaram a mudar. Ele disse que a Amber começou a se tornar mais exigente e ele usou a seguinte expressão: ele disse que era bastante óbvio que a Amber queria usar as calças neste relacionamento. E aí ele começa a descrever que ela poderia ficar gelada na queda como um chapéu e que, como consequência, o Johnny ficava mais quieto, ou seja, ele não conseguia reagir à altura das questões que ela conseguia promover, dos conflitos que ela gerava no relacionamento. Questionado sobre qualquer discussão que presenciou entre o casal, ele diz que não viu, mas que ouviu, principalmente que ele podia ouvir muito a voz da Amber gritando. E ele até disse: olha, isso não era todo dia, mas se tornou mais frequente ao decorrer do tempo. Ele disse que uma vez presenciou a Amber pegar uma lata de refrigerante e jogar na televisão do mezanino, e que aquela era a maior televisão que ele já viu em sua vida, e que a televisão quebrou e literalmente pulverizou por todo o local os pedaços. Ele ressaltou que nunca viu nenhum ferimento físico na atriz. Agora, quando perguntado se ele viu algum ferimento no Johnny, ele disse que sim. Ele falou que a primeira coisa que ele viu uma vez foi um arranhão, mas que depois a coisa começou a ficar maior, feridas cada vez mais chamativas, marcas do lado esquerdo do rosto do Johnny, arranhões no lábio dele, hematomas ao redor da órbita ocular. Ele diz que esse tipo de situação ficou cada vez mais irregular. Aí é mostrado a ele uma fotografia tirada na lua de mel do Johnny e da Amber no Expresso do Oriente em Bangkok, em Singapura. E ele fala: olha, eu tirei essa foto e tal, e nessa foto dá pra ver um inchaço embaixo do olho esquerdo do Johnny. E aí ele diz que esse inchaço ou é porque o Johnny bateu o rosto em uma porta, ou porque a porta bateu no rosto dele. Então ele presenciou uma situação em que a Amber puxou os braços do Johnny para dentro de um elevador. Aí ele mencionou que teve uma situação específica que ele tentou afastar o Johnny para evitar aquelas discussões que ele já sabia que acontecia na presença da Amber. E aí ele fala de situações que começavam relativamente pacíficas, mas de repente as coisas ficavam mais voláteis. E aí ele diz que teve uma vez que a Amber começou a gritar e o Johnny começou a gritar de volta, que nesse ponto ele estava com muita raiva, e então a Amber pegou uma lata de Red Bull e acertou o Johnny nas costas. E depois de ter feito isso, ela continuou xingando.
E não bastante, a Amber pegou outro item, ele acha que é uma bolsa, mas não tem certeza, e arremessou essa bolsa também. Só que aí ele conseguiu interceptar essa bolsa e ela caiu no chão e não atingiu o Johnny. Aí ele presenciou a Amber cuspindo no Johnny e depois de ter cuspido ela continuava xingando e gritando. Ele diz que a agressão verbal era tanta que até ele ficou desconfortável com aquela situação. E aí ele diz que quando a Amber cuspiu no Johnny, ele ficou muito chateado. E aí a Amber saiu da cobertura e o Johnny reorganizou seu armário. Ele jogou todas as roupas e prateleiras no chão. E aí rapidamente a Amber voltou para a cobertura com a sua irmã Whitney. E ele pegou e falou: Johnny, vamos sair daqui, deixa elas duas, vamos embora e tal. E ele sentiu que nesse momento a coisa tava prestes a pipocar mesmo. E a Amber veio com tudo quando retornou com a sua irmã. E aí ele se colocou no meio para impedir assim um contato mesmo. Porém a Amber estava com tanta raiva que ela fechou o punho e deu um soco no lado esquerdo do rosto do Johnny. Ele disse que ele ficou em choque, que o Johnny ficou em choque, que rapidamente o olho do Johnny ficou bem roxo. E ele fala: olha, a Amber, ela tipicamente promovia xingamentos, ela fazia coisas assim muitas vezes, e eu tentei várias vezes apaziguar esses momentos, afastando o Johnny dela, e ela começou a ficar com raiva de mim pela minha intromissão. Ele falou que teve uma vez que a Amber disse que jogaria uma sombra na carreira dele. O segurança também disse que o Johnny ficava muito suave e relaxado quando fazia o uso de substâncias. Aí ele falou que o Johnny fazia uso de substâncias diariamente e que elas tinham um efeito de mansidão nele. Ele falou que raramente o Johnny parecia estar bêbado. E ele falou: olha, a única vez que eu testemunhei que ele estava bêbado foi uma vez que ele adormeceu sentado no sofá da sala. E aí ele disse: beber nunca mudou drasticamente o comportamento do Johnny. Ele era super tranquilo e super suave. Depois, quem começa a testemunhar é o Jack Wigan, que é agente do Johnny Depp. Ele começa a descrever quanto o ator ganhou nos últimos filmes que atuou. Então, o filme Cidade de Mentiras gerou um pagamento de 8 milhões de dólares. O filme Assassinato no Expresso do Oriente, 10 milhões de dólares. Animais Fantásticos, 13 milhões e meio. O Professor, 3 milhões e meio. O filme Esperando pelos Bárbaros, 1 milhão. E o filme Minamata, 3 milhões. E aí ele usa isso para explicar o contexto, o contraponto, de que depois que o artigo da Amber foi para o Washington Post, foi impossível de conseguir um papel de estúdio pro Johnny. Ele falou que o salário do Johnny em Piratas do Caribe 6 deveria ser 22,5 milhões de dólares. E ele falou que desde o lançamento do artigo, o Johnny realizou 0 filmes de estúdio. E aí ele disse que o artigo da Amber foi catastrófico para a carreira do Johnny e que o prejudicou de uma forma astronômica. Aí ele contou que começou a representar o Johnny em 2016 e falou: olha, ele é um rapaz muito legal, muito atencioso. Eu nunca o vi perder a paciência ou levantar a voz. E aí depois disso, quem é chamado para testemunhar é o Richard Marx, que é um especialista na indústria do entretenimento, e ele falou que foi solicitado a avaliar o dano que o editorial da Amber no Washington Post teve na carreira do Johnny, ou especificamente em sua reputação. Então ele começou a explicar que a peça, o artigo no caso, criou uma situação de cancelamento, que essa circunstância afetou diretamente a capacidade do Johnny de conseguir um trabalho. Aí ele especifica que a Amber procurou um editorial respeitado na mídia, que no caso é o Washington Post, e que esse artigo tinha o objetivo de chamar a atenção de Hollywood, e que embora ela conseguiu toda essa promoção que ela queria, todos presenciaram que aquilo ali não era coincidência, que o lançamento do artigo coincidia com o lançamento do filme, o maior filme da carreira dela até então. Esse artigo era um contraponto gigante, porque até então o Johnny sempre procurou manter sua vida pessoal fora das manchetes. Quando o advogado da Amber assume a fala, ele começa a questionar a ausência de um contrato. Ele fala: cadê o contrato que especifica que o Johnny faria Piratas do Caribe 6? Ele também detalha uma série de manchetes de publicidade negativa em torno do Johnny, acusações de estar publicamente bêbado, de usar substâncias e até mesmo uma piada que o Johnny fez sobre eliminar o ex-presidente Donald. E aí ele fala: olha, tem muitos filmes do Johnny Depp que não alcançou uma bilheteria de sucesso. E o 5º filme de Piratas do Caribe foi o menor de bilheteria comparado aos anteriores. Aí o advogado pergunta para o especialista se ele conhecia alguma atriz cuja carreira melhorou depois de fazer acusações de violência doméstica.
e o especialista disse que não foi chamado para opinar sobre isso, mas que ele não conseguia se lembrar de ninguém. Depois disso vem Douglas Bania, que é especialista em licenciamento e danos, e ele diz que a percepção do público sobre o Johnny foi prejudicada após as alegações da Amber em 2016 com a ordem de restrição, e ele usou o Google Trends e os resultados de pesquisa do Google e do K-Scores para medir e analisar os resultados da web a respeito do Johnny Depp antes de 2016, em meados de 2016 e em 2018 após o editorial do Washington Post. E o especialista ressaltou que até então, até 2016, nenhuma conotação negativa havia atingido ou havia gerado algum impacto na memória do público. Os resultados de pesquisa do Johnny eram bastante normais até então, e incluíam informações sobre sua vida, relacionamentos, atuação, fotos. Só que depois de 2016, a maioria dos resultados já eram negativos. E eles conseguiram ficar ainda piores depois do editorial no Washington Post em 2018. E ele mostrou gráficos para comprovar essas alegações. E aí ele disse que em suas descobertas, pessoas começaram a gostar menos do Johnny depois das alegações da Amber. E ele concluiu dizendo, olha, há pessoas que gostam menos do Johnny e tem pessoas que não gostam dele mais. E agora eu vou finalizar por aqui os depoimentos e eu vou entrar direto na análise. Eu acho que é interessante olhar um pouco o histórico difícil de infância do Johnny, a relação conflituosa envolvendo a mãe dele, o pai dele e o ambiente que ele e os irmãos foram criados. E é interessante notar que, embora a gente não entenda, não se saiba muito ou nada, eu não encontrei nada a respeito do histórico de vida da mãe dele antes de tê-lo, de casar, eu imagino que deve ter sido algo muito negativo. Porque a violência que ela exerceu na criação dos filhos é muito significativa. Em ambos os testemunhos, o Johnny e a irmã comentaram coisas muito parecidas. E é muito interessante olhar para uma situação assim, porque a gente se pergunta o que levou essa mãe a ter esse relacionamento conflituoso não apenas com os filhos, mas também com o marido. E pelo menos uma das conclusões mais básicas que dá para se ter num quadro como esse é de que esta senhora era uma mulher muito infeliz e ela guardava muita raiva, muito ódio, muito rancor, e ela repassava tudo isso através dos filhos, que eram incapazes de se defender, e também do marido, que aceitava, infelizmente, tudo o que acontecia. Quando a gente olha para um quadro como esse, eu percebo que as vítimas, seja homem ou mulher, ambos sempre demonstram dificuldade em se defender, em escapar de uma situação como essa. É como se essas pessoas ficassem reféns. Então hoje, quando a gente ouve sobre violência doméstica, as pessoas falam, nossa, as mulheres não podem se defender, muitas vezes elas não têm a compreensão que quando é o homem nessa mesma condição, ele também tem essa mesma dificuldade. Porque emocionalmente as vítimas são mais fracas do que os seus perpetradores. Então, em muitos casos, não há diferença se a vítima é o homem ou é a mulher. E há muitas consequências quando você vive em um ambiente como esse de forma prolongada, e os sentimentos podem ser mistos, confusos. E nesses ângulos, quando há menores, eles normalmente são os que mais são afetados, porque realmente não tem como se defender. Eles não podem mudar de casa, não podem ir embora. O que normalmente acontece é que eles procuram sair de casa o mais rápido possível. Pelo menos uma característica que é muito afirmativa sobre a personalidade do Johnny Depp nessa situação é que ele era um homem muito pacífico. Seus colegas e todas as pessoas que testemunharam a seu favor até este momento verbalizaram uma mesma linha: gentileza e controle, ou seja, o descontrole nele se demonstrou sempre ser mínimo. Então, fora das denúncias da Amber, não há registros de calúnias ou denúncias anteriores de outras mulheres. E eu acho que pro nível de violência que a Amber descreve aqui, é difícil pensar que este seria um caso de violência única. Talvez se houvesse outras pessoas testemunhando o mesmo tipo de comportamento agressivo, seria algo a se considerar. Mas neste ponto, e nós vamos chegar nos depoimentos da Amber no próximo episódio, o maior flagrante ativo está caracterizado e direcionado a ela. Então, neste ponto do julgamento, por mais que tenha algumas coisas que, claro, revelam que o Johnny não é um homem santo de forma alguma,
Mas em relação a essa situação que envolve essas duas pessoas, dá pra se dizer que a Amber de fato era agressiva, era a dominante e violenta na relação até este ponto, de acordo com todos os depoimentos que já foram expostos. E eu vou falar mais sobre a personalidade dela na última parte, mas há um detalhe aqui que eu acho muito interessante e caracteriza muito essa situação. Que muitas vezes, pessoas assim que são abusadoras sempre procuram alguém para se envolver. E essas pessoas sempre têm algo em comum. O abusador sempre irá procurar alguém que irá aceitar seu abuso. Mas um detalhe muito chamativo aqui é que o Johnny consegue romper com a Amber quando a sua mãe perde a vida. Provavelmente o abuso emocional, o vínculo pelo menos do abuso que teve na infância e provavelmente diminuiu na vida adulta, porque de qualquer forma a mãe já não tinha o mesmo poder sobre ele quando ele era adulto. Provavelmente esse poder se cessou completamente com o falecimento dela e ele se sentiu capaz de colocar um ponto final em seu relacionamento com a Amber. Espero que você tenha gostado desse vídeo, a gente se vê na última parte, é o depoimento da Amber, nós vamos chegar lá e vai ser muito interessante. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro, Perfeito Estranho, está disponível lá no meu site, você ganha autógrafo, marcadores. Esse livro conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber, que se vê preso em uma maldição hereditária, e a história aqui é muito grande, é fantástica. Você pode entrar pro meu canal no Telegram, me seguir no Instagram, também tem um canal de cortes. A gente se vê no próximo caso, e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!